Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos analisar, digamos assim, né, o inglês do Eduardo Bolsonaro. Eu já fiz alguns vídeos desse tipo aqui no canal, não é um quadro necessariamente, mas eu já fiz alguns deles falando sobre o inglês da Anitta, o inglês da Maísa, Bruna Marquezine, Gisele Bündchen, alguns. E o intuito desse vídeo não é, tipo, criticar o inglês das pessoas, nada disso. É mesmo analisar, ver o que pode ser melhorado, ver o que tá muito bom, o que a pessoa, tipo, fez com excelência, sabe? Analisar as coisas que a gente pode copiar, que a gente pode fazer igual. Até porque essas pessoas falam inglês como segunda língua. Elas não têm a obrigação de ter o inglês perfeito e nem vão ter, porque elas não são nativas, são nativas em português. Então a ideia não é criticar, mas é sim analisar e a gente aprender muito disso também. Bom, o Eduardo Bolsonaro, acho que muita gente já conhece, né? Filho do presidente Jair Bolsonaro, hoje, né, em 2019, quando eu tô gravando esse vídeo. E foi eleito deputado federal no ano passado. E também, alguns vídeos dele ficaram muito famosos, ele falando em inglês, por conta da indicação dele a embaixador, né, nos Estados Unidos. E deu uma polêmica, como é que ele vai falar? Como é que ele vai ser embaixador, não fala inglês e tal? E eu fiquei curiosa, fui atrás, né? Vamos ver como é que é o inglês dele e tudo mais. E eu separei alguns vídeos aqui, um é de 2018 e dois são de 2019. Vídeo de certa maneira recente, né? O vídeo não é sobre política, tá, gente? O vídeo é sobre inglês, assim como eu fiz da Bruna Marquezine, fiz da Maísa, fiz da Anitta, beleza? Right. Bora lá, vamos ver esse primeiro vídeo aqui, que ele deu uma entrevista para um jornal, Fox, alguma coisa, e vamos ver aqui como que ele vai se sair. Good evening, Louis and everybody. Thanks about the space. Yeah, we have a real challenge ahead, but someone have to do that. We have to clean it up, a lot of mess. Achei legal, já começou com good evening, que é a maneira certa de você cumprimentar alguém à noite, né? Porque muita gente acaba falando good night, mas good night é pra você se despedir. Ele falou good evening, barará. Good evening. Good evening. Eu achei legal que ele falou, tipo, com uma presença, sabe? Tipo, ele não, mesmo não sendo a língua dele, ele não ficou meio acanhado, ele falou mesmo. Eu já consegui ver aqui que já teve um errinho, digamos, de gramática, mas ele parece não se importar com isso e ele continua. E já aprendemos aqui uma coisa muito importante, gente, que eu sempre falo, inclusive quando eu analisei também o inglês da Mulher Maravilha, que ela não é nativa em inglês, de língua inglesa, eu falei sobre isso, sobre a confiança dela também. Porque é isso aí, você tá falando uma segunda língua, sabe? Você já estuda pra caramba. O importante é a comunicação. Não que a gente não tem que estar sempre melhorando, óbvio, temos que estar sempre melhorando, mas o fato de você já estar se comunicando, esse é o mais importante. Por exemplo, ele deu um errinho aqui, que ele falou assim, somebody have to alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. But someone have to do that. We have to clean it up. Someone have to do that. Nesse caso seria someone has to do that, porque o someone a gente encara como a terceira pessoa do singular. Mas tipo, who cares, né? Beleza, vamos lá. Clean it up, a lot of mess and a lot of corrupt. And that's also why my father just named it. That's also why, eu gostei da entonação dele também. A gente pode ver que ele tem um, que a gente chama de thick accent, que é um sotaque bem perceptível de brasileiro, não vou mentir, ele tem sim, mas ele tem um ritmo também, e ele tem um vocabulário também legal por todos os vídeos que eu já vi, né, antes de gravar o vídeo, o vocabulário dele também é bem legal. Justice Minister of Brazil, the judge Sérgio Moro, who is in the head of the car wash operation. Car wash operation. Sim, ele tem um bom ritmo, a pronúncia dele é boa. Em algumas palavras ele dá um deslize na pronúncia, de fato, mas eu vi que isso aconteceu mais nesse vídeo de 2018. O outro que a gente vai ver, ele tem muito menos erro de pronúncia, ou quase nenhum erro de pronúncia, que é uma coisa que muita gente não consegue entender, a diferença entre erros de pronúncia e sotaque. Tem uma total diferença. Claro que o seu sotaque pode influenciar na sua pronúncia, né? Pode te influenciar a errar na pronúncia, mas você pode sim acertar a pronúncia e ter sotaque. Isso é muito comum, inclusive naquela atriz, a Sofia Vergara. Ela acerta a pronúncia, mas ela tem um sotaque bem perceptível e, tipo, isso é inclusive uma marca registrada dela, né? Discombobulated. Discombobulated. I give me like 3 times. Então é possível, tá? Mas cuidado que também o sotaque muito forte pode influenciar em erro de pronúncia. We are going to have as Economy Ministry, Mr. Paulo Guedes, who is graduated in the Chicago University, and he's going to do a lot of privatization.
He's going... Você percebe que o sotaque dele é um pouco forte. He's going to do. Então esse to dá um deslize também na pronúncia, mas dá pra entender perfeitamente tudo que ele fala, é bem claro. E agora vamos para um outro vídeo, que é de 2019. É um vídeo bem longo. Eu vou deixar os 3 links aqui na descrição, caso vocês queiram assistir. E esse, inclusive, é uma entrevista de mais de 1 hora. 1 hour? E assim, falar 1 hora sobre um assunto que política, que já é difícil falar em português, é tenso. Vamos lá. Yeah, it was a surprise for us. We weren't expecting that much, but it was historic. Então, we weren't expecting that much. Então você tá falando também, você mostra que você tá entendendo o que você tá falando. E isso ajuda muito no ritmo, porque quando você não tá entendendo o que você tá falando, você tá meio que só falando uma coisa que você decorou, você não bota, sabe, a entonação. We weren't expecting that much, you know? That much, and about what I'd expect after what he had to say about you. Então você tem essa entonação um pouco melhor. It says a lot about the moment that we are living, and not only in Brazil. If you look around the whole region, you have other... Not only in Brazil, ele até usou uma not only, uma coisa bem American, né? Not only in Brazil. So it's not a movement about extreme right, as the press usually says that we are. It's something that got natural and is a huge message that we don't want a socialism anymore. Então você pode ver que ele respira, né? Tipo assim, ele tem os momentos de pensar, normal, de qualquer língua tem, mas você vê que ele não hesita muito. E é isso que eu falo muito sobre a fluência. Cíntia, ele fala todas as palavras certinho. Não, às vezes dá um deslize de pronúncia. Não nesse vídeo, muito mais no outro. Às vezes ele troca uma palavra com outra, mas eu percebo que ele tem bastante vocabulário, assim, pra falar de política, que, né, é a área dele. Então, assim, eu, por exemplo, não tenho tanto vocabulário pra falar de política em português. Então, assim, que dirá em inglês, né? Então, achei isso legal também. It's something that got natural and is a huge message that we don't want a socialism anymore. Como é que ele falou? Socialism. Então, essa palavra é um pouquinho difícil mesmo de falar, que é socialism. Socialism. Yeah. Socialism. Complete disaster. Então, aí você já pega um deslize, mas que não interfere na mensagem que ele quer passar, sabe? And now we have we are the biggest party of the Congress. With this huge votation ever. Você percebe também que o som dele do TH não tá tão bem explorado, porque ele ainda fala um pouco with, mas são detalhes, né? Mas são detalhes que a gente pode perceber pra gente também mudar no nosso inglês. E agora vamos pra uma outra entrevista que é de 2019 também, não sei se essa é a mais recente de todas. Essa é mais recente ainda, que eu ainda senti ele mais solto. Eu acho que por ele estar dando muitas entrevistas fora, ele vai praticando também, que isso é uma coisa, que a gente precisa trazer pra gente. Por que ele tá melhorando o inglês dele? Contato. Por que a Anitta melhorou o inglês dela? Muito claro, muito estudo, sim, mas contato. Agora que ela tá com a carreira internacional, a gente falou isso no vídeo dela também, ela tá tendo muito contato com o inglês. Então é diferente você tá estudando inglês e não ter o contato, e você tá estudando inglês e ter o contato. Seu inglês deslancha muito mais rápido, como qualquer uma outra língua que você esteja estudando, né? O contato ajuda. E muita gente fica assim, Cintia, mas eu só vou pro contato, eu só vou pro campo de batalha quando eu estiver pronto. Só que o campo de batalha vai te fazer pronto de verdade, sabe? Por quê? Você pode estudar tudo na teoria, mas quando você vai lutar, aí sim é que você vê como que as coisas funcionam na prática. E aí na próxima luta, você tá melhor. E é isso, inglês é uma luta diária, você tem que ir pro campo. Cíntia, mas eu não tô preparado. Você tem ali a preparação básica, sabe cumprimentar alguém, sabe falar? Então vai, se joga. E aí na próxima vez, você vai estar com o aprendizado do campo de batalha que você foi. E é aí que você vai aumentando, sim, significativamente. Vamos dar uma olhada nessa entrevista aqui então. For example, this lady, she was protecting the right. That lady, she was protecting the right. Então, viu a entonação? Eu sinto que ele pode melhorar um pouquinho nisso, deixar um pouco mais leve, sabe? This lady, ele tá um pouco, acho que ainda engessado nessa questão de soltar a língua, sabe? Então, this lady was protecting, tá? Então, essa coisa de ir e voltar é o ritmo que a gente chama. That are less than 18 years old to commit crimes and go back to the society after 3 months in the jail. Eu percebo que tem uma coisa que deixa o accent dele mais visível, que é a questão do to.
to. T-O, né? To commit crimes, to do that, to do it. Então, essa é uma palavra que a gente fala com muita frequência no inglês. Então, se a gente ajeitar essa palavra, já faz uma grande diferença. Então, se preocupe em melhorar as palavras que são mais repetidas no seu discurso, que é to, são os sujeitos, né? São os verbos mais clássicos, do, make, go. Então, fazer essas palavras se tornarem mais naturais. Então, acho que se ele melhorasse esse to no discurso dele, já ia parecer que o sotaque dele tá bem mais leve. Mas, Cíntia, é um problema você ter o seu sotaque muito forte? Não, no caso dele não, ele só quer se comunicar, ele quer passar a mensagem para jornalista, passar a mensagem para as pessoas, enfim, tá ótimo. Mas se você quer estar sempre melhorando, é uma consequência o seu sotaque desaparecendo. Assim como uma pessoa que quer aprender o nosso português, por exemplo, português do Brasil. Eles vão estudando e vai tendo aquele sotaque bem forte. Conforme eles vão estudando e tentando melhorar, é uma consequência o sotaque indo embora, sabe? E é legal você falar a língua da maneira mais natural possível. Assim, se tem uma pessoa aprendendo a nossa língua, a maneira mais natural possível, é mais confortável conversar, né? Estou melhorando todos os dias, mas ainda não estou fluente. Assim como a gente tá falando inglês também, a pessoa que tá ouvindo a gente vai precisar fazer menos esforço para entender a gente. This was during a debate, actually an interview that Jair Bolsonaro was giving to the press. Além do to dele, tem o som do r, que ainda tá um pouco r e não r. Então, during, ele falou um pouco during, não during, tô exagerando, não consigo fazer exatamente como ele fez, mas This was during a debate. então esse R tá um pouco duro, digamos assim, né? E isso é normal, acontece quando a gente não tá muito focado na pronúncia, a gente tá mais em se comunicar, esses deslizes acontecem. Então, to, né, é muito comum, então não é to, é to, ó. To, tem que dar a sopradinha, ó. To, não é chu, não. Porque chu é o som de CH no inglês. É o to. E esse outro que é o r, que é o during. And he was defending that when you have 17 years old and you rape and you kill a woman, that you have to go to the jail as an adult. Mas olha só, tudo que ele fala, por exemplo, ele acabou de concluir aqui uma frase dele, ele falou tudo perfeitamente. Então, he was defending, she was defending, e ele usa o tempo verbal certinho. Ele, assim, nesse vídeo aqui, ele não tem nenhum deslize de gramática, então ele usa preposições certas, ele usa o tempo verbal certo. O tempo verbal é muito importante, porque ele é o centro da nossa clause, que é a nossa oração, né? Então, se o nosso tempo verbal tá meio estranho, fica tudo muito confuso. E ele acerta perfeitamente tudo isso. On the other side, you have this lady. On the other side, usou ainda aqui, ó, on the other side, por outro lado, por outro ponto de vista, on the other side, you have this lady. Defending that, no, he is 17 years old only. He doesn't know what he was doing. He doesn't know, perfeito também, que às vezes a gente tem essa complicação de falar he don't, não, he doesn't know, não, he doesn't know. Vou voltar aqui rapidinho a frase dele. He doesn't know what he was doing. Aí aqui você vê um pouco da força do sotaque, ó, what he was doing. Então, what he was, esse was é um pouco mais was doing. Is that what he was doing to you? I don't know what he was doing. Mas é isso, assim, ele se comunica perfeitamente bem. Eu até vi alguns vídeos dele falando inglês, mas eram vídeos muito cortados, né? Então, vídeos justamente das hesitações deles. E aí, pra poder você ver alguém se comunicando em inglês, você tem que ver um vídeo um pouco mais longo, né? Um espaço maior. E aí, eu vi ele se comunica muito bem, assim, tá ótimo. Até porque ele não é professor de inglês e ele não tem que falar perfeitamente. As coisas que nós reparamos aqui são pra gente melhorar na gente, sabe? E também dar aquela analisada no inglês. Achei muito bom. Principalmente o que eu fiquei surpresa é a variedade de vocabulário. Ele tem, sim, muitas palavras, verbos, defending, criminals. Claro, tem palavras que são voltadas pro assunto dele, mas eu gostei muito do vocabulário. E quando você tem muito vocabulário, mesmo que a sua frase não esteja ali certinho, você não conjugou certinho, você consegue se expressar melhor, porque você tem o que falar, sabe? Você consegue dar nomes aos bois, né? Digamos assim, você consegue se expressar. E percebemos que o sotaque, gente, ele não interfere na sua comunicação. Claro, tem um limite, né? Aqui, o sotaque não está interferindo de maneira alguma na comunicação dele. Aí só vai dele, ou só vai de você, se você também tá no nível dele mais ou menos, de você querer fazer isso mais perfumado, deixar mais bonito, né? Aí é uma questão de estar sempre melhorando, obviamente, se o seu objetivo é falar inglês, tipo, muito bem.
Deixa aqui nos comentários o que você achou do inglês dele, o que você acha que pode ser melhorado, ou até as dicas que você pegou do inglês dele pra colocar em prática. Assim, eu preciso então focar em vocabulário, ou então a questão dos verbos, eu ainda tô meio confuso nisso, e isso é uma coisa que é muito importante. Então deixa aqui nos comentários o que você vai fazer pra melhorar o seu inglês também. E deixa aqui pessoas que vocês querem também que eu traga aqui pra analisar. Analisar é um nome estranho, né? Mas enfim, analisar é a gente conversar aqui junto e ver o que a gente pode tirar de legal desse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!